A ideia hoje é a gente bater um papo sobre movimentos FIRE e sobre renda passiva, tá? Então eu abri uma caixinha de perguntas aqui para falar sobre renda passiva. E a dúvida que ficou é o que é esse negócio de renda passiva, né? Então esse é o primeiro ponto, como é que a gente pode construir essa renda passiva? Então eu queria abordar esses principais pontos aqui com você hoje. Então eu fiz uma live ontem falando sobre isso, tá? E me diz aí se o áudio tá bom também, se vocês estão me ouvindo bem. E eu fiz uma live sobre isso ontem e travou um pouquinho, né? Travou um pouco e a galera falou que tava travando bastante. Então eu resolvi abrir aqui a live de hoje pra gente retomar esse tema, voltar a falar sobre esse tema, beleza? Eu deixei aqui nos comentários o grupo, né? O grupo aqui do WhatsApp, vou deixar aqui no primeiro comentário, tá fixado, que é o grupo do WhatsApp aí, que assim que eu for abrir live ou fazer alguma publicação, né, para entrar ao vivo aí de última hora, eu mando por lá, tá bom? Então acessa aí o WhatsApp e vamos embora para o conteúdo, tá? Então o que eu queria trazer hoje é o movimento FIRE, tá? O que é o FIRE? O FIRE traz a ideia e depois a gente vai chegar na renda passiva ao longo do bate-papo aqui, né? Então vamos deixando as perguntas aí, qualquer dúvida que tenha, vai deixando aqui nos comentários. Então, para a gente chegar lá na renda passiva, o que a gente precisa falar sobre o movimento FIRE? A ideia do FIRE é o Financial Independence, né? É uma sigla, né? Então é o FIRE, né? O FIRE é o Financial Independence Retire, né? Que é de aposentadoria early, que é antecipada, antes do tempo. Então essa sigla em uma tradução livre, né? Independência financeira e aposentadoria antes do prazo, antecipado. Esse movimento ele traz para a gente vários conceitos que são bastante interessantes de aplicar nos investimentos. E não só os investimentos em si, mas você tem aqui vários conceitos que você consegue colocar em prática. Por exemplo, viver, por exemplo, abaixo das suas possibilidades. Então são vários pontos que eu vou trazer aqui para você. O primeiro deles, viver abaixo das suas possibilidades, daquilo que você tem de recursos, né, que você recebe ali no teu dia a dia, de recursos financeiros que você recebe, você não gastar todo aquele recurso que você tem condição realmente de gastar. Então esse é o primeiro ponto, viver abaixo ali das tuas possibilidades. Você ganha 10, você ganha 5 e gasta menos daquilo que você consegue gerar de renda ali no final do dia, né? O segundo ponto que o FIRE traz pra gente, que é a ideia de você economizar de forma mais rigorosa, né? Você ter a disciplina de fato, você guardar dinheiro, né? Vai guardar dinheiro para perseguir um plano. E qual é o plano, né? Aí vem o terceiro ponto, que é investir de fato esses recursos, investir o teu dinheiro, porque de nada adianta você economizar esse dinheiro e deixar ele numa poupança, por exemplo, que mal repõe a inflação em alguns momentos, né, em vários momentos, na verdade, ou deixar de forma que você deixa o dinheiro desvalorizando, né? Esse é o principal ponto. Se vai deixar na poupança, ou em um CDB, ou em aplicações que não te dão um retorno, uma reposição da inflação ali no final do dia, né? Então, investir o dinheiro é essencial. E o ponto aqui que eu trago bastante, e por isso que eu acho essa filosofia muito bacana de aplicar na prática, é que não fala só de investimentos propriamente. Fala também de você ter uma cultura e ter um desenvolvimento ali, uma ideia por trás, um conceito, por isso que chama-se de movimento, né? Não só investir bem o teu dinheiro, mas buscar fazer esses tipos de mudanças de comportamento. Você ter aí hábitos que são mais interessantes de você aplicar ali no teu dia a dia. Um quarto ponto que é o aumento da renda. Então, você vai buscar fazer tudo isso, né? Viver abaixo das suas possibilidades, economizar, investir os recursos e, por último, vai buscar aí aumentar cada vez mais a tua geração de renda, o dinheiro que está entrando. Então, com isso, você vai acelerar um processo de liberdade financeira, de você buscar não viver em função apenas do teu trabalho, daquele dia a dia, do teu trabalho ativo. E aí que a gente consegue entrar no assunto que é de renda passiva. O que tem a ver a renda passiva nesse caso?
A renda passiva a gente pode dar conceituar como sendo algo como aquilo que não vem do teu trabalho efetivo, né? Que não vem de fato daquele teu trabalho ativo, que você não tem esforço ali para conseguir gerar uma renda. Então ele vai vir automaticamente dos teus investimentos. Então, o primeiro ponto que a gente pode traçar aqui de objetivo é definir uma meta financeira. Qual que é essa meta financeira, tá? Aí cada um vai estabelecer um tipo de meta, né? Vai depender de qual é o nível de vida que você vai querer ter no final do dia, né? Você vai querer ter uma renda mensal, digamos, de 5 mil, é o teu objetivo. Eu quero gerar uma renda de 5 mil reais por mês. Tendo esse objetivo, quanto eu preciso juntar para ter esses 5 mil reais? Então, você vai fazer esse cálculo e uma regrinha que a gente tem é você pegar esses 5 mil e multiplicar, por exemplo, por 300. Você vai chegar num número, né? Esse número é o teu objetivo para conseguir chegar nesses 5 mil mensais. Então, você vai pegar 5 mil vezes 300, vai dar 1,5 milhão. Parece que esse número assusta de início, mas ele é possível de atingir se você tiver um planejamento. Tá? Se 1,5 milhão é um número que assusta de início. Então, o que a gente pode fazer para deixar isso mais factível, né? Deixar isso possível de alcançar? Você vai fazer o quê? Vai separar esse objetivo, essa meta, em pequenas metas, né? Em metas mais atingíveis, em milestones, né? Em blocos. Primeira meta que você tem é de juntar 10 mil, né? Depois 50 mil, e você vai aumentando e vai criando esses blocos de meta. Assim você consegue ter um avanço. Você não foca nesse 1,5, porque muita gente acaba parando aqui, né? Porra, 1,5 milhões, você tá maluco, é muito dinheiro. E é bastante dinheiro mesmo. Só que para você chegar nesse objetivo, existe um passo a passo. Ninguém começa, as pessoas acabam desistindo do primeiro passo porque acham que é muito difícil. Então, de fato, o primeiro objetivo tem que ser aquele de chegar em 10 mil, 15, 20 mil, né? Porque, por exemplo, é a tua reserva de emergência. Então, o primeiro objetivo para você juntar não é nem o investimento em si, mas é você juntar um colchão financeiro para conseguir ter mais segurança de prosseguir nesse caminho depois. Então, qual que é o ponto aqui? Você estabeleceu essa meta inicial e agora vai quebrar ela em vários pedacinhos. E aí cada um vai estabelecer de que forma fica mais fácil de atingir. Cada um tem você deve ter um poder de investimento diferente de mim, por exemplo. Então, eu vou demorar um tempo maior ou menor que você, vai depender do teu objetivo e de quanto você está disposto a se comprometer com essa meta, né, de investimento. Então, o Movimento FIRE traz esse conceito. O primeiro ponto que a gente tem que ter consciência é a disciplina de você conseguir investir mensalmente, mês após mês, tá? Eu fiz alguns stories e alguns reels aqui falando sobre um robô de investimento, né? Eu recebi aqui algumas propagandas e eu vi ali o pessoal divulgando um robô de investimentos que com pouco dinheiro, sem ter conhecimento, sem você precisar fazer nada, no automático você ia ganhar dinheiro. Ia ganhar em torno de 10 a 15, 20% ao mês de retorno. Mas para pensar, 20%, 15 a 20% ao mês, tá? Sendo que a taxa de juros hoje ela está 13,75 ao ano. Você vai ganhar isso, você vai ganhar 20% ao mês. Né? Como é que isso é possível? E aí a ideia era gerar ainda assim juros compostos, ou seja, juros em cima de juros. Então isso não é factível, não é algo que é possível de fazer. Então, tem que tomar cuidado com esse tipo de promessa, porque não existe esse dinheiro fácil. Né? Se existisse, a gente não precisava estar falando aqui sobre investimento, sobre educação financeira, sobre a construção de patrimônio de forma consistente, de forma séria, né? Sem brincadeira, né? Porque por mais que a gente tente deixar esse assunto leve, isso não é possível. Eu fiz até um cálculo depois para elevar isso, porque era juros compostos. Se eu fizesse isso por 5 anos, eu teria 1,5 milhão em 5 anos, né, investindo. E 10%, se não me engano, foi esse o cálculo que eu fiz na hora. Eu estava almoçando e falei, não é possível, deixa eu calcular isso daqui, tá, entendeu? Então,
não faz sentido. Se você... Isso era um investimento de 50 reais, ou melhor, 100 reais, tá? Com uma taxa ali de quase 20% por 5 anos. Você praticamente ia ter 1,5 milhão, né? Então, você imagina, você começa a pensar, pô, 100 reais, né? Vou colocar então 500. Se você fizer isso, você vai ficar com quanto? 10 milhões em 5 anos? Né? Não é tão fácil assim, né? Os juros compostos, eles funcionam, mas 10% ao mês não é factível. Então, por que eu estou falando isso? Porque a disciplina financeira e você querer acelerar esse processo é natural. E às vezes pegar esses atalhos pode te custar caro. Isso aí está claro que é um golpe, né? Está claro que não existe como você ter esse resultado consistentemente. Você pode ter resultado ali 1 mês, 2 meses, e é assim que uma pirâmide começa, né? Os primeiros que entram ali naquela pirâmide começam a ganhar dinheiro e começam a falar um para os outros, né? Olha, esse negócio aqui tá dando dinheiro, entra aí, e assim vai se montando a pirâmide até que ela desaba por completo e você perde todo o teu dinheiro. Então a disciplina financeira é para você ter consciência de que isso leva algum tempo para construir essa geração de renda passiva e a disciplina financeira de você fazendo esses aportes, mesmo que há valores que você consegue fazer hoje podem ser menores, mas você vai fazendo isso aos poucos e com paciência, né? Você vai fazendo isso aos poucos e de forma tranquila, sem querer acelerar demais esse processo, né? E a questão aqui dos riscos financeiros. Tá? Você vai ter que tomar consciência aqui de que vai ter que ter controle desses riscos. Qual que é um primeiro risco para você começar a fazer esse projeto de liberdade financeira, de independência financeira? Se você não, o primeiro deles é a construção de uma reserva, porque se alguma coisa acontece nesse caminho, você acaba tendo que desfazer todo esse plano, desfazer todo o processo de investimentos que você começou. Então, os riscos, e são vários outros riscos que você tem que ter consciência que podem acontecer. E o risco da diversificação de investimentos, você vai precisar diversificar teu patrimônio para não estar exposto. Então, você vai diversificar não só dentro da renda fixa, mas em ações, em fundos imobiliários, em ETFs, seja no Brasil ou no exterior. Eu particularmente prefiro a investimento em ETFs no exterior, porque ele tem uma forma, um ETF no exterior é um instrumento que te gera essa renda passiva, diferente do ETF aqui no Brasil, e títulos públicos federais, como o IPCA+, né? Então, esses que tem um cupom, que geram juros para você semestralmente. Tá? Então, aqui eu já falei algumas alternativas de investimento que podem te gerar essa renda passiva. Tá? E dentro desse projeto que você vai fazer para geração de renda, você vai encontrar aí pressão social, pressão dos seus amigos, pressão de pessoas que talvez não estejam no mesmo momento que você, né, que não querem realmente colocar esse projeto em prática. A gente observa isso, dando um exemplo em paralelo, inclusive, no empreendedorismo. Você vê pessoas que não estão com essa mentalidade, né? Não estão nesse momento de empreender, e aí você conversa com alguém, fulano, tô abrindo um negócio, tô fazendo isso e aquilo, e a pessoa chega para você e fala, isso daí é complicado, né? É muito arriscado, tem que ter muito planejamento, isso daí é muito difícil, isso não dá certo. Esse tipo de pressão social você vai encontrar. Talvez a pessoa não esteja nem fazendo por mal, né? Ela talvez não queira que você enfrente frustração, né? Para você colocar aquele plano em prática, tá? Então, existe aí uma pressão, pode ser para te poupar daquela frustração que porventura você vai passar, mas dentro de um plano que você vai buscar independência financeira, não depender do teu trabalho ativo, né, de sair daquela corrida do dia a dia, de comprar, gastar e não juntar dinheiro algum até o final da tua vida, viver só para pagar conta, né, diria assim, vira sem ter a possibilidade de concretizar projetos maiores. Então, essa pressão social você vai enfrentar. Tá? Então, tem muita gente que prefere deixar esse projeto de liberdade mais às escuras, né? Não compartilhar isso, ou talvez compartilhar com quem está vivendo aquele mesmo processo e também está nessa trilha aí de buscar independência financeira, buscar com investimentos algo que vai gerar uma renda que vai te suprir as necessidades lá no futuro.
Por isso que você vê muitos grupos se formando, né? Então o Movimento FARE ele tem vários blogs e grupos na internet que se juntam para trocar informação sobre isso. Então eu tenho visto muito pouco conteúdo, né? Pouco conteúdo sobre isso aqui no Brasil. Você vê muita coisa no exterior, muita coisa nos Estados Unidos, por exemplo, sobre isso. E lá, esse movimento começou muito lá, né, lá fora, trazendo esse conceito aí de buscar se aposentar, buscar uma qualidade de vida que seja compatível, né? Você não vai querer viver acima das possibilidades que você tem e de juntar o máximo de recursos possível para a geração de renda, para gerar uma renda para você vinda desses investimentos. Tá? Então, existem pontos que a gente precisa tomar cuidado com relação a controle financeiro. Para que a gente consiga executar tudo isso, a gente precisa ter um controle. E como a gente pode fazer isso? Organização, orçamento pessoal. Eu trouxe algumas lives, 3 lives no YouTube, depois confere lá, coloca lá Fernando Valorize lá no YouTube e coloca a live, a live lá numa playlist de lives que eu falei sobre dívida. Tá? Então, ter essa organização financeira, eu falei bastante sobre isso lá no YouTube. Você tendo esse orçamento pessoal em dia, você consegue se precaver de que não vai entrar numa dívida porque você tem uma organização, uma saúde financeira que está em dia. Muita gente tem recursos entrando ali constantemente, mas se acontece algum evento inesperado, você acaba entrando numa dívida e tem que interromper esse plano. Tá? Então, é importante manter o foco em levar esse plano aí para frente, né, para você realmente conseguir buscar essa liberdade financeira aí. Então, como numa dieta, né? Você pensa, o que vai fazer com que eu chegue no meu objetivo de perder peso? Se eu quero perder peso, não é comendo de forma desenfreada ali, né? Comendo demais que você vai conseguir chegar nesse objetivo. Então, tem coisas que você vai, momentos que você vai ter que tomar decisões que vão te afastar ou te trazer para próximo ou te colocar na direção daquele objetivo. Então, ter saúde financeira e buscar esse equilíbrio financeiro é essencial para você conseguir ter esse tipo de estratégia para que ela funcione de fato. Tá? Então, quais são os tipos de investimento? Eu já falei de alguns aqui. Tá? E me diz se você já investe em algum deles. Coloca aqui nos comentários aqui se você já investe em ações ou em fundos imobiliários, os FIIs, se você já tem ETF na carteira, diz aqui para mim, porque gera bastante dúvida, né, em relação a quais tipos de investimento eu posso buscar para colocar na minha carteira. Tá? Então, vamos dar um exemplo de ações, por exemplo. Você tem vários tipos de ações. Ações de crescimento, ações de valor, tá? Ações que vão te pagar dividendos ali ao longo do caminho e ações que vão crescer e não vão distribuir. Então imagina uma empresa, por exemplo, como a Apple lá no início. No início a Apple ela era uma empresa de extremo crescimento. Ela não distribuía nada de dividendos, né? Então, por um lado, você passou vários anos sem ganhar nada de dividendos e agora, depois de 10 anos, ela começou a distribuir dividendos de forma bastante agressiva, até distribuindo bastante. Então, você tem opções para colocar empresas na tua carteira. Você vai querer colocar mais empresas de crescimento que vão te pagar, talvez não te paguem dividendos agora, mas te paguem lá no futuro, ou mais empresas de dividendos que tendem a não crescer, e repare, tendem, né? Porque elas vão crescendo também, mas elas têm uma perspectiva de crescimento um pouco menor do que as empresas de crescimento. Vão te pagando dividendos ao longo desse caminho e vão crescendo também a lucratividade delas. Tá? Então, aqui você já tem 2 escolhas para fazer. Não necessariamente você precisa optar por uma ou por outra, você pode ter ambas na carteira, mas se teu objetivo é de geração de renda, né, você tende a buscar empresas que te pagam dividendos ou empresas que não te pagam agora, mas vão te pagar daqui a 5, 6, 7 anos. É uma estratégia muito boa para você utilizar com ações.
Então tem diversas empresas de setores distintos, né, como empresas de saneamento, empresas seguradoras, que também recorrentemente te pagam mais dividendos ali ao longo do tempo, historicamente te pagam, né? Então empresas de energia elétrica também te pagam dividendos porque tem uma geração de riqueza, uma geração de caixa, um fluxo de caixa futuro, de concessões de 20, 30 anos e tem uma previsibilidade de receita. Então com isso aqui você já tem uma previsibilidade e uma ação que vai ao longo do tempo te pagando esses dividendos. Então só aqui em alguns minutos você já tem noção de que tem possibilidades de você montar uma carteira para geração de renda passiva. Tá? Esse é só falando de ações. Os fundos imobiliários vão te pagar os aluguéis mensalmente. Os ETFs te pagam trimestralmente lá no exterior, você consegue gerar renda em dólar também. Isso reforça o teu fluxo de caixa e você tem renda não só em reais, mas renda vindo em dólar para você, né? Historicamente a gente vê a diferença, né, da inflação agindo em cima do dólar e em cima do real. A diferença que é o poder de compra que a gente tem com uma moeda mais forte, que é a nossa, né? Se a gente fosse pensar numa pizza, hoje o Brasil representaria algo como 1, 2% do mundo. E dentro dessa pizza, os Estados Unidos, por exemplo, né, é uma economia que representa 50% dessa geração de riqueza dentro da bolsa, né, por exemplo. Né, essa metade dessa pizza é Estados Unidos. Tá? Então, qual que é a importância da diversificação nisso tudo, que é um dos pontos que é bastante importante a gente comentar? É essencial, tá? Então, ficar de olho na diversificação e quanto você quer expor a tua carteira de investimentos a risco, com o objetivo de daqui a 5, 6, 7 anos estar gerando uma renda que começou pequenininha ali no início, né? Você começou com R$50, ou melhor, até menos, né? No início você vai começando a gerar ali 5, 10, 15 reais e aos poucos vai virando 50, 70, 100 reais, até o ponto que vai gerar R$1.000 por mês de dividendos. E quando você está colocando, digamos que você esteja colocando já um valor nessa etapa de 1.000, você também vai estar recebendo esse mais 1.000 de dividendos. Você vai ter dobrado o teu poder de reinvestimento. Você vai estar com 2.000 de geração de renda, mas é um processo. Tá? Então é um processo que aos poucos plantando uma sementinha que aos poucos ela vai gerando cada vez mais renda. A gente tem também dentro do movimento FIRE uma regra que é bastante conhecida, que é a regra dos 4%. Tá? Existe um estudo de um americano que chama William Bengen. Ele é um consultor financeiro americano. Ele fez um estudo, ele é um planejador financeiro, e ele fez um estudo com os clientes dele que ele assessorava e para chegar a um resultado, para responder uma pergunta, né? Quanto que os meus clientes precisam acumular de recursos para chegar nessa independência financeira que a gente está falando aqui, e depois que ele chega nesse valor, quanto eu posso tirar desse patrimônio para que ele não acabe e ele dure para sempre, né? Para que ele fique ali de forma perpétua gerando renda e para que eu tire um percentual desse patrimônio e ele seja corrigido pela inflação e ele não acabe. Então ele chegou nesse estudo que é feito lá nos Estados Unidos. Depois eu posso deixar esse estudo para você dar uma olhada. Aqui no comentário tem um grupo do WhatsApp, eu mando esse estudo lá para você dar uma olhadinha e a gente faz um resumo dele por lá também. Esse estudo chegou ele fez esse estudo chegou nos 4%, ou seja, eu cheguei nesse 1,5 milhão. Esse 1,5 milhão, se eu tirar 5%, ou melhor, 4% dele anualmente, esse patrimônio nunca vai acabar. Então eu vou tirar 75 mil por ano, dividido por 12, aproximadamente 6 mil por mês. Né? Então se eu tirar 4% desse patrimônio, ele não acaba e ele vai sendo ali de forma recorrentemente, que esse valor aplicado, ele vai gerando essa renda constantemente para mim. Então, você tem aqui essa regra que é bastante interessante e funcionou lá nos Estados Unidos. Alguns têm algumas críticas em relação a isso, a 3,5% ou um pouco menos, 3,8%, 3%, mas em geral, na média, 4% é um número bastante factível, né? Bastante possível de atingir. Então, aqui no Brasil, a gente tem ações, por exemplo, que te pagam 6%, 7%, 8%, 9% de retorno de dividendos. Então, com o patrimônio aplicado,
aquele patrimônio que você colocou te retorna 6 a 9% de dividendos, por exemplo. Tá? Então, aqui no Brasil você consegue ter uma geração de renda até um pouco maior, né, do que esses 4%. 4% é bastante conservador, até eu diria. Então, você consegue montar uma carteira de investimentos que tenha um objetivo, uma meta de gerar mais renda do que apenas 4% de retorno financeiro vindo dessa carteira. Tá? E com isso você consegue ter essa geração de renda mais forte ainda do que esses 4% que tem dentro desse estudo. Então, é bastante a ideia aqui por trás desse movimento é geração de renda, você conseguir viver dos teus investimentos para não depender do teu trabalho ativo para se aposentar, teoricamente, né? E aqui eu até reformulo essa ideia de aposentadoria. Né? A aposentadoria no sentido não é de você chegar a certo momento para não fazer absolutamente nada. Não é essa a ideia principal que eu quero trazer aqui com isso, né? É a ideia de você buscar fazer aquilo que você quer fazer da tua vida, né? Aquilo que você gosta de fazer. Seja o Guto que gosta de frequentar aí, o Augustinho que gosta de frequentar restaurante, dá uma olhada no perfil dele, você vai ver que ele frequenta vários restaurantes. Então, assim, a ideia de você buscar aí aquilo que você gosta de fazer. Você quer viajar para frequentar restaurantes de alto nível. Então, tranquilo, essa vai ser o teu o teu objetivo. Você vai montar um blog, vai montar um canal no YouTube para falar sobre esses restaurantes que você visitou, que é muito bacana. Então, porque você não depende mais, né, de gerar renda ativamente. Você vai buscar fazer aquilo que te dá prazer nesse momento. Então, a ideia de aposentadoria não é de fazer absolutamente nada. A ideia por trás desse movimento FIRE é de você buscar independência financeira e se aposentar dessa forma de geração de renda ativa. Tá? Então, é por isso que eu quis trazer a ideia de você trazer o movimento FIRE para a geração de renda. Tá? E é isso que eu tento aplicar para mim, esse processo de geração de renda e buscar, assim, você buscar, por exemplo, alternativas de montar várias fontes de renda diferentes. A geração de renda com um canal no YouTube, com a assessoria, com mentorias, com orientação, com geração de um empreendimento que você vai construir. Então, várias dessas fontes de renda vão te gerando cada vez e te impulsionando para esse objetivo final, tá? Então era isso que eu queria trazer aqui, porque ontem a gente conversou sobre esse assunto, travou bastante a live. Eu vou deixar ela gravada aqui, tá? E também o link aqui do grupo do WhatsApp. Acessa lá que assim que eu entrar nas próximas lives aqui, eu tô pensando em fazer um cronograma de lives aqui pra gente bater um papo. Seja ou aqui no Instagram ou no YouTube, para a gente trazer, para eu trazer aqui para você esse movimento FIRE, essas ideias e aprofundar mais, porque eu vejo que existe muito pouco conteúdo, como eu mencionei, aqui no Brasil sobre isso. A maioria do conteúdo é em inglês. Você tem vários blogs que você encontra sobre isso, alguns livros também sobre esse movimento FIRE, e a ideia aqui é justamente essa. A ideia principal é poupar dinheiro, você conseguir gerar renda com esses investimentos que você está fazendo, tá? E com isso você ter a liberdade financeira para buscar fazer aquilo que te traz felicidade, aquilo que você gosta de fazer, beleza? Então eu vou deixar a live gravada. Se você chegou agora, confere lá que eu vou deixar aqui o replay, aí vai ficar aí por 24 horas, beleza? E aí eu vou salvar essa live e vou deixar lá no grupo aqui do WhatsApp, para quem quiser ver depois das 24 horas, eu deixo lá salvo para vocês o link dela para ver aqui no replay, beleza? Então é isso, a gente se vê aí na próxima live. Qualquer dúvida, qualquer comentário, manda para mim aí na direct que a gente vai batendo um papo, valeu? Então é isso, boa noite, bom feriado e a gente se vê aí na próxima.